Fala pessoal do canal, tudo certo, beleza? Olha, já falei aqui dos narradores esportivos de televisão, citei Silvio Luiz, Luciano do Vale, Galvão Bueno. Hoje estou gravando um vídeo aqui para falar dos narradores, né, que eu acompanhei no rádio, os narradores de rádio que eu tive a oportunidade de acompanhar, a minha geração, né, eu estou aí com 5.0, então eu vi muita gente boa no rádio. Vou destacar aqui os principais, né, aqueles que foram também inspiração, não só para mim, como para vários locutores esportivos de rádio. Bom, não tem como não citar Osmar Santos, o pai da matéria, que veio do interior, como quase todos os narradores esportivos, ali de Oswaldo Cruz, Marília. E eu me lembro um pouquinho do Osmar Santos na Jovem Pan, né? Muito pouco. Ali na década de 70, Osmar Santos chegou a trabalhar com Silvério. Depois Osmar Santos fez muito sucesso na Jovem Pan e foi para a Rádio Globo, aí explodiu, né? E o Osmar, ele trouxe uma linguagem diferente, mais moderna, mais jovem, né? Com bordões, ripa la chulipa, pimba na gorduchinha, xirulilá, xiruliruli, nossa, muita coisa, fogo no boné do guarda, e ele colocava um pouquinho de poesia também, né, nas transmissões, algumas falas políticas, algumas frases políticas, né, Osmar que foi ali o locutor das Diretas Já, em 1984, todo mundo se lembra isso, né, pelo menos a galera que tem um pouquinho mais de idade, aí os mais jovens talvez não se lembrem do Osmar Santos nas Diretas Já em 1984, naqueles discursos. Ele era o apresentador, a voz oficial das Diretas Já, isso em 1984. Mas nos anos 70 ele estava na Jovem Pan, começou, foi para a Rádio Globo, acho que a Copa de 78 o Osmar já fez, exatamente 78 o Osmar já estava na Rádio Globo, e explodiu, né? Foi uma nova linguagem para o rádio, aquela velocidade, aquela animação do Osmar Santos, e outros narradores pintaram também naquele momento, como Oswaldo Maciel, né? Um pouco mais jovem que o Osmar ali, foi lançado pelo próprio Osmar Santos, outro narrador fantástico, né, Oswaldo Maciel, e temos o Fiore Giliotti que já tem aquele estilo mais antigo, uma linguagem mais ali, porque mais veterano, né, o Fiore Giliotti trouxe uma linguagem no estilo mais antigo, mas excelente, né, o ritmo de narração do Fiore Giliotti era uma coisa espetacular, né, e também o vocabulário, os bordões que ele utilizava, abrem-se as cortinas e começa o jogo, começa o espetáculo, balão subindo, descendo, nossa, muita coisa legal. Então, narradores de estilos diferentes, mas espetaculares, Osmar Santos, Fiore Giliotti, Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa, um narrador que eu gostava muito e que tinha um estilo bem parecido com o do Osmar Santos, inclusive, diz a lenda que ele, algumas vezes, eu não sei se isso é verdade, mas pode ser uma lenda, que ele substituía o Osmar Santos e ninguém percebia, ele narrava como o Osmar Santos, ele fazia lá o Wiki Gol, o Ripa la Chulipa, e quem estava ouvindo não percebia. E o Osmar Santos estava de folga e o Reinaldo Costa fazia as narrações do Osmar, imitando, né, o Osmar Santos. Ele já tinha um estilo bem parecido, uma voz também ali idêntica do Osmar Santos, conseguia enganar, entre aspas, ali, os ouvintes da Rádio Globo naquela época, né? Osmar Santos, Reinaldo Costa, Antônio Edson, né? O Tonicão, Éder Luiz, né? Outro grande nome do rádio esportivo, que me lembro que começou na Bandeirantes, né? Em São Paulo. Não sei se ele passou por outra rádio, mas eu me lembro do Éder Luiz na Bandeirantes. Era o quarto, quinto narrador da Bandeirantes na época, depois foi subindo de posição. E na Copa de 94, né? O Fiore, ele foi para a política, né? Saiu candidato. E o Éder Luiz fez a Copa de 94, e aí explodiu, né? O Éder Luiz fez uma Copa espetacular, teve a sorte também que o Brasil foi tetracampeão mundial em 94, o Éder Luiz se destacou muito ali, e dali para frente depois acabou montando a sua própria equipe esportiva, até hoje aí na Transamérica. O Éder Luiz que passou pela TV, né? Teve uma passagem ali pela TV Bandeirantes, pela Rede TV, e também se deu bem, né? Narrando futebol na televisão. Eu vi uma entrevista aí do Gilberto Barros com o Éder Luiz, ele dizendo que ele é do rádio, né, que o negócio dele é rádio, ele fez televisão e tal, mas eu acho que ele fez muito bem, né, o Éder Luiz, até hoje a gente vê que muitos telespectadores pedem o Éder Luiz de volta à televisão. Ele fazia muito ali naquele projeto que tinha na Bandeirantes, futebol interativo, né, que depois acabou virando uma emissora de TV. Ele fazia muito Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Italiano, era fantástico, né? O Éder Luiz, tanto no rádio como na televisão, narrador com um timbre, né? Uma potência vocal que talvez seja... Acho que o Éder Luiz tem como o Luciano do Vale tinha na TV, né? Uma potência vocal incrível, né? Que ninguém chegava
a potência de voz do Luciano. No rádio, acho que o Éder Luiz, pelo menos dos narradores que eu acompanho, é o que tem a qualidade vocal superior, né? Espetacular realmente o Éder Luiz, uma voz sensacional para a narração esportiva. Éder Luiz, grande nome do rádio. Osmar Santos também passou pela televisão, muita gente vai se lembrar, Olimpíada de 84 em Los Angeles, inclusive, você vai lá no YouTube, você vai acompanhar a vitória do Joaquim Cruz, medalha de ouro, em 1984, Osmar Santos narrando pela TV Globo. Nossa, uma narração emocionante, inesquecível do Osmar. A Copa de 86, Osmar também fez pela Rede Globo, foi o narrador principal da TV Globo, narrando os jogos do Brasil, né, os principais jogos na Copa de 86. Ele fez também uma Copa pela TV Manchete, fez jogos também de futebol nacional pela Rede Manchete, passou pela TV Record também. Mas o Osmar, eu acho que ele realmente foi um narrador do rádio. Na TV, fez um bom trabalho? Fez, mas não dá para comparar com o que ele fez no rádio, diferente do Éder Luiz. Acho que o Éder Luiz, tanto no rádio como na televisão, se deu bem, né? Ele conseguiu diminuir, né? Porque na TV, inclusive vou gravar um vídeo aí falando sobre a diferença ele narrar no rádio e na televisão, vou até mostrar, vou tentar fazer aqui uma narração mostrando como que é o mesmo lance, né? O mesmo lance, o mesmo gol narrado na televisão e narrado no rádio. Vou trazer isso para você logo aí num vídeo aqui no canal. Agora, eu posso falar também dos narradores regionais, né? Estou aqui em Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, região de Campinas, grandes narradores. E eu tenho que citar o André Luiz. O André Luiz, que foi o narrador do Mojimirim, dos jogos do Mojimirim ali no início dos anos 80, aquela fase que o Mogi decolou, né? Na administração do Wilson Fernandes de Barros, o Mojimirim subiu da segunda divisão para a primeira, acho que da terceira para a segunda, depois em 85 o Mojimirim subiu para a primeira divisão. Em 86 o Mogi disputou pela primeira vez na sua história, né, o Campeonato Paulista da divisão especial, né, primeira divisão na época, e o André Luiz foi o narrador, né, dessa fase dos anos 80, ali na Rádio Cultura, Rádio Alvorada. Eu me lembro até, em 1985, ele fez a primeira fase do campeonato pela Rádio Alvorada, e a fase final, a fase mais importante, ele trocou de rádio. Ele foi lá com uma equipe para a Rádio Alvorada, e a Rádio Cultura teve que, de Mojimirim, né? Rádio Cultura de Mojimirim, Rádio Alvorada também de Mojimirim, a Rádio Cultura teve que trazer gente de fora, ali de Campinas, para fazer os jogos, porque o André, ele deixou a Rádio Cultura e foi receber uma proposta da Rádio Alvorada. Foi um negócio até interessante, né? Coisa que a gente não vê mais hoje, e é uma coisa preocupante, né? Sobre o André Luiz, narrador sensacional, vibrante, preciso, uma voz muito bacana. Até hoje, né, o André Luiz, se não me falha a memória, está lá em Poços de Caldas, continua com o mesmo pique, né? O tempo passou e ele continua narrando muito bem o futebol lá, os jogos da Caldense. Não sei se nesse momento ele continua, mas tem alguns vídeos no YouTube ali de 2018, 2019, que ele ainda estava narrando os jogos da Caldense em Minas Gerais. Narrador fantástico, não sei por que o André não foi parar no Rádio de São Paulo. A gente sabe que é complicado, né? Nem todo mundo consegue, não é porque o cara tem talento, tem qualidade, que ele vai parar no Rádio de São Paulo, no Rio de Janeiro, numa grande emissora de rádio ou TV. Existem muitas circunstâncias, esse caminho às vezes tem algumas dificuldades, então não é todo mundo que consegue, mesmo tendo qualidade, de chegar lá. E o que me preocupa é a questão dos jovens, né? Os jovens hoje não têm interesse, a gente vê muito pouco interesse em narração esportiva, de rádio, talvez de televisão, né? A televisão hoje, ela domina, né? Você vê jogos de Série A, jogos de Série B, as TVs por assinatura, TV a cabo, né? Uma coisa incrível. Hoje você tem quase todos os jogos de futebol da primeira, da segunda divisão, os campeonatos internacionais na TV. Naquela época não era assim, por isso que os narradores de rádio se destacavam. Quantos e quantos clássicos você só tinha o rádio para ouvir. Por isso que Fiore Giliotti, Osmar Santos, Reinaldo Costa, Éder Luiz, Antônio Edson e todos esses narradores se destacaram tanto, coisa que não acontece hoje. Não existe nenhum narrador hoje com tanta importância na narração esportiva como Osmar, Fiore e essa geração, né? Éder Luiz, Antônio Edson, Reinaldo Costa e outros grandes narradores do Rio de Janeiro, Luiz Penido, o José Carlos Araújo, né? O Garotinho lá do Rio de Janeiro, e outros narradores um pouco mais antigos ali, Jorge Cury,
Nossa, muita gente, Valdir Amaral, né? Muita gente espetacular ali dos anos 70, 80, começaram até um pouquinho antes. Muita gente que fez sucesso, que hoje isso não acontece porque as coisas mudaram. O jovem hoje, quando gosta de futebol, ele vai acompanhar os jogos pela televisão, não vai ouvir pelo rádio. E também acaba diminuindo o interesse dos profissionais, né? O jovem hoje vai lá, faz uma faculdade de jornalismo, uma faculdade de rádio e TV, pode até querer trabalhar no rádio, mas na narração esportiva eu acho que diminuiu bastante o interesse. Aliás, eu gostaria até de saber a sua opinião, você pode deixar o seu comentário aqui no canal, nesse vídeo, sua sugestão também para outro vídeo, seu like, seu dislike, compartilhe esse vídeo se você gostou, né? Compartilhe com seus amigos aí. Estamos falando aqui de narração esportiva de rádio, tem um vídeo aí falando sobre narradores de TV, tem a minha playlist que aparece aí para você, né, com mais de 40 vídeos falando de locução de FM, locução de futebol, locução de rádio, muita coisa legal, dicas, né, para os locutores, tem entrevistas, né, Serginho Silva, que é um grande nome, né, tava falando do pessoal da região, André Luiz, um grande nome, Serginho Silva, que está lá comigo no Arquibancada 99 da Nova Onda, de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, Serginho Silva, eu, Marcelo Gotti, a equipe da Nova Onda falando de futebol, né, um programa irreverente, vale a pena você acompanhar, hein, é de segunda a sexta, às 19 horas, 7 da noite, das 7 às 8 da noite, o Arquibancada 99, a gente fala ali, discute, briga, né, entre aspas, uma coisa mais leve ali, né, a gente não leva tão a sério assim futebol como outros programas esportivos, o pessoal participa, manda o WhatsApp, aliás, o WhatsApp da Nova Onda para você participar, 99212-9141, de segunda a sexta, Arquibancada 99, com o Serginho Silva, com o Marcelo Gotti e comigo, na Nova Onda FM de Mogi Guaçu, 99.3. Você pode acompanhar pelo site as imagens, inclusive, né? O programa com as imagens, o som, novaondafm.com.br, o site da rádio. Serginho Silva, outro grande nome, né, que começou na reportagem, trabalhou inclusive com o André Luiz narrava, o Serginho Silva era um dos repórteres, depois passou a fazer narração e também fez muita história no rádio de Mojimirim, de toda a região. Ele chegou a trabalhar em Campinas também, o Serginho Silva, como repórter esportivo, foi setorista da Ponte Preta, do Guarani, tem muita história, inclusive no meu canal também, você vai acompanhar, só acessar a playlist e você vai encontrar o Serginho Silva narrando a final de 2012, o título do interior Mojimirim e Bragantino, o Sapão da Mogiana foi campeão, você vai ouvir ali a narração do Serginho Silva, muito legal. Bom, então é isso, né, o que eu queria falar aí sobre narração esportiva de rádio. Eu queria saber a sua opinião, manda aí qual o seu narrador esportivo preferido, né, no rádio. Atualmente, o Rogério Assis é um narrador que eu gosto muito, que tem um estilo diferente de todos. Ele não tem ele não narra com aquela velocidade, aquela metralhadora, ele é mais, né, uma narração mais cadenciada, tal, mas vibra muito nos lances de emoção, uma narração diferente, uma locução totalmente diferente do Rogério Assis, que hoje está na Rádio Bandeirantes, passou pela Jovem Pan, pela Rádio Capital, hoje está na Rádio Bandeirantes, o Rogério Assis, o canhão Rogério Assis, acho que é um dos principais nomes da narração esportiva hoje. Não vai ser como antes, né? Porque, como eu já disse, hoje o rádio não é o grande destaque do futebol, os jogos aparecem demais na televisão, então o rádio acabou perdendo um pouco a sua importância. Agora a gente está vendo aí a movimentação com as redes sociais, as narrações aparecendo no YouTube. Aliás, é uma questão polêmica. Muita gente acha legal, eu não sei se... Eu não acho bacana essa coisa da narração, de você ver ali o narrador, o comentarista, né, principalmente o narrador, narrando, olhando para a câmera, né, olhando para o telão ali, fazendo o jogo do estúdio, né, off-tube, e o pessoal vendo, né, o cara narrar. Eu acho que perde um pouco o encanto. Não sei se é uma opinião um pouco antiga, né? Por minha parte aí, da minha parte eu não sei, mas eu sinceramente não acho muito legal essa coisa de ver o narrador fazendo o seu trabalho, aquela magia do rádio, acho que vai perdendo. Mas isso não tem volta, é inevitável hoje. As redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, tá tudo aí e os jogos estão acontecendo. Você tá tendo um jogo, você vai lá no YouTube, você vê quase todas as emissoras de rádio de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as grandes emissoras e emissoras do interior também, com a transmissão ao vivo ali, você fica olhando a cara do narrador, né? Você não vê o jogo e fica vendo o cara narrar. Não sei se isso é bacana, mas é a tendência. É o que está acontecendo e hoje não dá para fugir muito disso.
Mas é o que eu tinha então sobre narração esportiva, né? Já falei de TV nesse vídeo aqui falando sobre os narradores, os grandes narradores que eu acompanhei, a minha geração, né, acompanhou pelo rádio do interior e também no rádio de São Paulo. Claro que tem alguns narradores aqui da região para citar também, Gil Costa, né, que fez TV, já fez rádio. Eu gostava muito do Valentim Antônio, que narrava os jogos do Mogi Mirim Esporte Clube, Rinaldo José. E eu também tive, né, uma pequena participação aí, narrei durante um tempo também pela TV, pelo rádio, pouco tempo, mas narrei os jogos do Mogi Mirim Esporte Clube, de futebol amador também, pelo rádio e pela TV aqui da nossa região. Bom, grande abraço, deixe seu like, dislike, seu comentário, compartilhe o vídeo, ative o sininho para receber as notificações aí, coloca lá todas as notificações. Assim que aparecer um vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo, tá certo? E claro, faça sua inscrição no canal do Fábio Fidelix. Abraço, tchau, tchau.